Mas hoje é a abertura da Copa, né? Então nós vamos fazer um jogo de futebol agora. As meninas estão distribuindo balões. A gente pode fazer o balão de duas formas. Calma. Ó, quem quiser ganhar prêmio no final, pode colocar o nome no balão, tá? O nome no balão e depois encher. E aí, se no final da dinâmica a gente encontrar o nosso nome, ganha um prêmio. Agora sim. Quem está sem balão, levanta a mão. Aqui. Lá. Respirando fundo, enchendo o balão tranquilamente, devagarinho, encha o balão e dá um nó. O Júnior vai ser o goleiro, hein? 2,10 metros de altura. Jussara já veio com a sua bota chuteira para fazer um gol. Pessoal que está chegando, eu convido vocês a encherem o balão, dar um nó para ele ficar assim, ó, que a gente possa brincar com ele depois. Povo de Araxá chegando. Eu não vi a Cris ainda, não dei um beijo na Cris. Vamos lá. Quem já encheu o balão, põe o balão em cima assim. Isso. Vamos fazer bem bonito. Alguém não tem balão ainda? Levanta a mão. Ali, ó, no meio. Ali no meio. E vai começar o jogo. É a abertura da Copa no 31º Enapa. Vamos lá? Isso, pode encher, enche. Isso. Enche, vai ficar assim, ó. Muito bem. Ô povo lindo do Araxá. Gente, enche o balão, vamos lá. Encheu. Muito bem. Ó, vou pedir para a gente ficar em pé. Quem conseguir, com o balão em cima. Ficando de pé com o balão em cima na mão, assim. Isso. Quanto mais gente em pé, melhor. Cadê o Rodrigão? O Rodrigão é o nosso juiz. Isso. Ó. Eu não quero envergonhar ninguém, mas ó, só faz barulho o povo de Minas Gerais. E aí, em homenagem ao povo de Minas Gerais, de Araxá, de Uberlândia, de Uberaba e etc. Solta o som, DJ! Ao som da música, a gente vai começar a jogar o balão. E joga para onde der.
Pode colocar o som bem alto. Futebol é um ramo da arte. Vamos lá, soltando as bolas! Vai, joga! Bola na trave, não quero tocar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Vamos lá, A jogando! bandeira no estádio é um estandarte. Flama pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida De futebol! Biga, biga! Dale, Brasil! Posso morrer pelo meu time. Vai lá, continua! Posso chorar se ele Segundo não ganhar, tempo. mas se ele ganhar não adianta. Ó, Não há teve. garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque. Isso, Mara, vai, Emi! Rodrigo na esquerda, atacando pra Sara. Sara juntou pro Paulo para Sueli. Sueli pra Mara pra Cristiane. Aí o Araxai! Vai chegando a Araxai, Uberlândia, Uberaba. E lá vai. Pronto! Cada um fica com o seu balão. Muito bem, segura o balão e senta devagarinho, Joana, diretamente de Mossoró. Ai, não tenho mais idade para isso. Agradecendo o apito do Rodrigo. Muito bem. Agora sentamos. Começando a nossa parte da tarde. Todos bem? Não tem mais idade para isso, Ingrid. Paulo, a gente faz 60 e aí vai faltando fôlego, né? Gente, boa tarde, Enapa! Isso! A função do balão agora é a torcida para os nossos próximos escalados que vão abrilhantar a nossa tarde de hoje. Eu já quero de antemão, para que vocês preparem seus papéis, canetas, celulares, tablets, pois nós teremos uma grande tarde com temas absolutamente incríveis. Por isso, eu já quero chamar aqui à frente, para assumir a delegação da parte da tarde, a nossa querida colega aqui de Santa Catarina, Sabrina Moraes, que vai fazer a mediação desse nosso próximo painel. Isso, a Sabrina acabou de se machucar, tá vendo? É isso que dá, ó. Torceu o joelho, vai ser desescalada da Copa. E no lugar da Sabrina entra Edelvan Jesus da Conceição, nosso advogado. E nosso próximo painel, o Edelvan vai receber para falar sobre parentalidade, gênero e corresponsabilidade no cuidado.
impactos na convivência familiar e na adoção. Quem vai apresentar esse tema para a gente é a palestrante Fernanda Lopes, de São Paulo. Ei! Isso aí! Pode fazer mais barulho, Adólio? Aê! Obrigado, Fernanda. E para o próximo tema, também nesse painel, falando sobre prevenção de afastamentos evitáveis, a convivência familiar como política pública de cuidado. Convido a professora Carla Rosane Bressan, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ai, só porque ela é daqui, cadê o barulho para Santa Catarina? Obrigado, professora. O nosso mediador, Edelvan Jesus da Conceição, é doutorando e mestre em serviço social, advogado, atualmente na presidência da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina, na qual passo a palavra nesse momento. Boa tarde, pessoal. Depois dessa introdução, né, não tem como não acordar, né? Aqui de cima ficou muito lindo, os balões aqui soltando, ficou muito legal. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao painel 1 dessa tarde, dando continuidade ao nosso ENAPA, e eu tenho a felicidade aqui de receber duas grandes profissionais, duas grandes professoras estudiosas, né, e a gente vai debater temas bastante importantes, que é aquilo que eu falei na parte da manhã, né, de todo o tema, desde o tema geral do ENAPA, e todas as palestras foram pensadas de uma forma que as discussões fossem se desencadeando, né, dentro de uma lógica para pensar a adoção em seus vários aspectos, pensar a família, pensar a criança, naquilo que a gente colocou ali como um tema central, como adoção e proteção integral, que é o tema central do ENAPA. E aí, já passando, né, a fala para Fê, ela pediu para eu falar como Fê Lopes, né, ela vai falar sobre parentalidade, gênero e corresponsabilidade no cuidado, impactos na convivência familiar e na adoção. Falando brevemente o currículo dela aqui, né? Psicóloga clínica, psicanalista e comunicadora, formada pela PUC, com pós-graduação em psicanálise e parentalidade, e da perinatalidade pelo Instituto Gerar, Psicologia e Relações Étnico-Raciais no Instituto AMA, Psique e Negritude, psicanálise da criança pelo SEDES Sapiens, e psicologia aplicada à nutrição pela Unifesp. Atende em análise adultas e crianças e conduz aulas em cursos nas áreas de perinatalidade e relações raciais. Comunicadora em saúde mental, com eixo temático nas questões de gênero, diversidade, pertencimento, cuidado e cultura pop. Uma das idealizadoras da primeira semana de apoio à amamentação negra, projeto que atualmente tramita como projeto de lei nacional. Seja muito bem-vinda, temos 40 minutos aí que já começa. Oi, gente, eu queria dizer que... Ah, tá bom, porque eu ia falar, aqueles 3 minutos não fui eu, são os seus. Eu sou Fê Lopes. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Fernanda Lopes Sanches Derbalho, mas é muita coisa, entendeu? Então é Fê Lopes mesmo. E eu preciso da minha apresentação. E eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui por todo esse currículo no CNPJ. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui no meu CPF como mãe exclusivamente biológica da Estela, que tem 13 anos, vai fazer 13 anos, e do Thiago, que chegou via adoção, tem 2 anos. E também estou muito feliz pela Fernandinha, que foi adotada pré-ECA, numa época em que a gente não falava de adoção no palco, mas só na coxia.
Então, eu acho que é muito importante poder ocupar esse lugar. Eu vim conversar com vocês sobre gênero e sobre parentalidade, e eu trouxe... Deixa eu só pegar minha cola aqui, né, por enquanto. E vamos subir com o celular, tudo bem. E eu queria que a gente pensasse uma coisa, que essa não é uma conversa sobre quem lava a louça, quem estende a roupa no varal, quem busca as crianças na escola. Essa não é só uma conversa sobre divisão de responsabilidades, sobre sobrecarga, ela é uma conversa, sobretudo, sobre vulnerabilidade. E sobre vulnerabilidade pensando nos efeitos dessa sobrecarga que recaem no corpo de uma mulher. Né? Então, a gente vai falar de gênero através dessa perspectiva. Quando eu vi que a professora, na sequência, vai falar do impacto, pensando nas famílias de origem e tal, eu pensei que era um bom caminho partir desse zoom out, assim, né? E a gente fazer esse zoom in na próxima conversa. Vai rolar os slides, de repente? Sei lá. Posso contar piada também? Êêêê! Bom, essa aí é a apresentação, né? É a mini eu e minhas pessoinhas queridas. Bom, eu costumo dizer que eu gosto de começar pelas referências bibliográficas, né? Então, se eu fosse dizer duas referências muito fundamentais, eu diria que é o livro da Varia Conelli, o Manifesto Antimaternalista. Todo mundo que trabalha no campo da parentalidade das infâncias deveria ler, devia ser matéria obrigatória para passar no concurso para trabalhar na infância e juventude, no TJ. E o livro da Bell Hooks, A Vontade de Mudar, que é um livro que vai discutir masculinidades. Então, num livro a gente está discutindo maternidades e no outro a gente está discutindo masculinidades. E aí, além desses dois livros, eu sugiro 2 filmes que eu gosto muito, que é um que já está... Acho que os 2 estão na Prime. Para onde eu aponto? Foi. Que é o Tully. Alguém já viu o Tully? Carol, né? Sim, Carol. Tully é um filme que vai falar bastante sobre a sobrecarga na corresponsabilidade do cuidado, pensando na família, né? E na família nuclear. Eu posso ir pedindo para você passar também, né? Então, onde? No de baixo. Aponta para lá. Beleza. E It's All Her Fault, é tudo culpa dela, é uma série que entrou esse ano. Vocês assistiram? Tem tudo a ver com o tema? Obrigada, gente. Então, lição de casa, tá? Para quem não quer ler o livro, prefere uma série e tal, dá para assistir em casa, tranquilo, de boa. E é isso, essa não é uma conversa sobre quem lava a louça. Apesar de que a gente vai falar de quem lava a louça. Essa é uma conversa sobre quem sustenta a vida cotidiana das crianças. Quem sustenta o trabalho do cuidado. Porque o cuidado, ele não tem nada a ver, apesar da gente achar que tem, com afeto. Cuidado é tecnologia. A gente não teria agro, a gente não teria pop, a gente não teria judiciário, a gente não teria agente se não fosse o trabalho do cuidado, se alguém não pensasse o que a gente vai comer, que roupa a gente vai vestir, como que a gente vai para a escola, como é que a gente chega aqui. Eu não teria pego um avião se não tivesse o trabalho do cuidado. E a gente sabe que, no Brasil, a gente faz 3 vezes mais o trabalho do cuidado do que os homens. Esse é um gráfico dessa divisão do trabalho doméstico, que é o trabalho não remunerado,
o quanto que a gente ocupa 82% do tempo, né? 82% do tempo fazendo isso, enquanto os homens ocupam 18% do tempo. A gente trabalha, em média, 3 horas de trabalho doméstico não remunerado no Brasil a mais do que... Não, 3 horas não. 30, a gente tem uma média de 3 horas a mais do que os homens. Na verdade, a gente tem uma média 3 vezes mais do que o trabalho dos homens. E eles não fazem 1/3 desse trabalho doméstico, né? E eles não fazem 1/3 desse trabalho doméstico, mas o trabalho doméstico ele é uma parte do trabalho do cuidado. Porque o trabalho do cuidado também envolve planejamento. O que é planejamento? Planejamento é, para a gente poder fazer um bolo, eu preciso ter os ingredientes. Para eu ter os ingredientes, eu preciso ter comprado os ingredientes. Para eu ter comprado os ingredientes, alguém foi no mercado para comprar esses ingredientes. Aí alguém comprou os ingredientes, levou para casa, pesquisou a receita, fez o bolo, lavou a louça e, menina, ele chegou prontinho, quentinho, para você comer uma fatia. Então, esse é o planejamento. O planejamento ele está diretamente ligado a uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a carga mental. Carga mental é, mesmo que eu esteja aqui, como eu estou aqui hoje, e eu não esteja diretamente pensando quem vai levar, buscar as crianças na escola, o que eles vão comer, tem festa junina no final de semana, será que já chegou a saia que ela vai usar? Eu estou aqui, a minha cabeça está sempre com uma aba aberta, pensando nessas outras atividades. E aí, a gente tem essa... Quando a gente fala de corresponsabilidade, necessariamente, a gente está falando de uma discussão sobre gênero. E por que a gente está falando de uma discussão sobre gênero? Porque a gente vive numa sociedade heteronormativa em que a gente tem o cuidado sediado no corpo das mulheres e boa parte destes relacionamentos ainda são centrados dentro dessa lógica de homem e mulher. Então, portanto, quando a gente fala isso das divisões de tarefa e traz os gráficos focando nessa contradição entre os homens e as mulheres, é porque esse é o que a gente tem ainda como o core da nossa sociedade. E aí, essa é uma conversa sobre patriarcado. Não dá para a gente falar sobre gênero sem falar sobre patriarcado. Eu sei que toda vez que a gente coloca patriarcado, que eu vivo isso nas minhas redes sociais, praticamente um dia sim, um dia também, eu afasto 25 mil pessoas de falar comigo. Porque falou patriarcado e feminista, chata. Então, eu estou ligada que é tenso, mas não dá para a gente não dar o nome para as coisas. Assim como não dá para a gente falar de adoção sem a gente usar a palavra adoção, não dá para a gente falar sobre corresponsabilidade de gênero e a gente não falar sobre patriarcado. O que é o patriarcado? O patriarcado ele é um sistema, ele é a fundação da casa, como está essa imagem. Assim como o racismo é a fundação da casa. Quando vocês escutam racismo estrutural, a gente está falando disso. A gente está falando de como que a nossa sociedade se estrutura, como ela se ergueu. Então, a gente vive numa sociedade que ela é cis, ela é hétero, ela é capacitista, ela é racista, ela é patriarcal. O que significa dizer que essa sociedade é patriarcal? Isso significa que falar sobre esse assunto não é sobre falar de meninos contra meninas. É a gente conversar sobre os efeitos da gente ter uma sociedade estruturada da forma como ela está hoje. O patriarcado, então, ele é um sistema que define as relações, que vai dizer o lugar que as pessoas ocupam. Ele vai dizer quem ganha mais, quem ganha menos. Ele vai dizer quem vale mais, quem vale menos. Ele vai definir lá a gente pensar nas penas, nos crimes. A gente vai pensar no salário. A gente vai pensar... É um sistema que vai determinar quem tem mais poder e quem tem menos poder. E esse é um sistema que vai olhar, né, vai organizar o mundo através dessa relação de superioridade e inferioridade, em que quem está num lugar de superioridade vai determinar o lugar da outra pessoa, vai dizer como ela pode se comportar, o que ela pode fazer e até onde ela pode ir. Esse sistema vai produzir, portanto, desigualdades de gênero, que são desigualdades injustificáveis. Essas desigualdades de gênero vão afetar homens e mulheres, de formas absolutamente diferentes, né? Mas a gente não pode pensar... O livro da Bell Hooks ele é muito competente em trazer isso. A gente não dá para a gente pensar que o patriarcado só afeta mulheres. Óbvio que ele bota nossas vidas em risco, né? Nós somos infinitamente mais mortas do que os homens nas situações de violência. A gente realmente...
corre risco real, físico, mas os homens também vão sofrer diante de uma sociedade patriarcal, porque eles são aqueles que não podem ter contato com os próprios sentimentos, com as emoções, que crescem escutando Seja Homem, que vão fazer 13 anos e já vão perguntar para ele se ele já teve a primeira relação sexual e levar ele num lugar onde tenham profissionais do sexo, enfim, coisas que a gente sabe que continuam acontecendo, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, ele vai produzir essas desigualdades de gênero que vão afetar ambos de formas diferentes. E aí, isso é isso, né? Não é uma conspiração dos homens contra as mulheres, os homens maus, e que a gente precisa que eles dizem, não, mas eu não faço isso, eu sou um cara legal. Não é sobre isso, não é sobre você, pessoa física. Não é sobre, assim como o racismo não é sobre você, pessoa física, é com você, mas não é sobre você, é com você. Você está inserido nessa estrutura. Ele vai ser esse sistema que organiza a sociedade e que organiza a sociedade através de um olhar para as relações de poder. Tanto o racismo quanto o patriarcado, ele é uma organização de poder. O que significa falar que a gente está falando de uma organização, de uma violência, de uma opressão que tem a ver com poder? Tem a ver com essa história de que eu vou determinar os lugares sociais que as pessoas ocupam. Então, a gente está falando mais do que o que eu penso enquanto indivíduo, mais do que eu faço na minha vida cotidiana, ali, com os meus amigos. A gente está falando de algo que vai perpassar todas as coisas que a gente vive, independente de eu ser signatário disso, de eu concordar com isso. Então, mesmo que eu não seja uma pessoa, que eu me diga uma pessoa que não sou racista, eu estou nesse sistema, eu estou me beneficiando disso. Eu não, né? Mas as pessoas brancas se beneficiam disso, se beneficiam desse lugar, independente delas quererem ou não. Assim como os homens vão se beneficiar do lugar de serem homens, independente deles quererem ou não. Os homens podem... Alguém aqui corre, além da Jussara? Vocês saem para treinar às 10 da noite? Depois do trampo, tudo escuro? 5 da manhã, 4 da manhã, assim... Aqui em São Paulo, a galera treina na USP, né? E tem um debate sobre a gente correr cedo, o bom corredor, o corredor de verdade, aquele corredor que corre cedo. Não dá para treinar na USP muito cedo, quando está vazio, porque a gente corre risco. Então, tem a ver com esse lugar, né? Independente da pessoa querer ocupar esse lugar de opressão, ela vai ocupar, e de privilégio, porque, enfim, a sociedade está estruturada dessa forma. E aí... Isso significa, nessa estruturação social, nessa forma patriarcal de olhar para a sociedade, a gente passou a dizer que, culturalmente, a responsável pelo bem-estar do bebê, da criança, é uma mãe. E só a mãe é essa culturalmente responsável. Se der certo, é a mãe. Se deu errado, foi a mãe. Se der certo, a mãe não fez mais do que a obrigação dela, claro. Mas, se deu errado, é a mãe. Quem é a mãe dessa criança? É o que a gente mais ouve de pergunta, certo? Esqueceu a manteiga para o dia da culinária. Quem recebe a mensagem? A mãe. A criança tem pai. O pai leva e busca. Eu tenho uma história engraçada que, assim, meu marido que cuida muito mais desse rolê, assim, né, do WhatsApp, com a escola e tal. E na escola da minha filha, ele que resolvia o pagamento da cantina. Ele ia lá, ele pagava, tinha tipo você deixava uma assinatura lá, você deixava um valor e tal, mas toda vez que acabava, era para mim que ela mandava a cobrança. Eu falava, gente, mas eu nem vou na escola, não é possível, né? Então, é uma coisa que ela atravessa a vontade, ela está ali, ela acontece. E aí, quando a gente... Esse também é um outro seriado interessante, que é o Made, vale muito a pena assistir. Quando a gente o que representa a gente colocar a responsabilidade do cuidado culturalmente sobre uma mãe? A gente está sobrecarregando uma pessoa. Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês no começo da conversa, essa não é uma palestra, uma conversa sobre quem lava a louça. Essa também não é um papo sobre familhinha, sobre papai e mamãe. Por quê? Porque se a gente também só pensa corresponsabilidade no cuidado, patriarcado, opressão de gênero, através de uma lógica de família nuclear, a gente segue achando que o cuidado de uma criança precisa ser construído só no individualizado.
e não enquanto uma corresponsabilidade de todas as esferas sociais. Essa é a Bell Hooks, para quem não conhece. E aí a Bell Hooks fala que discutir gênero é a gente discutir relação de poder e dominação. É a gente começar a coreografar o impossível. É construir uma lógica de cuidado e de cooperação. Né? E essa corresponsabilidade, então, se a gente não está falando só da familhinha, a gente está falando de uma corresponsabilidade, a gente está falando disso. Né? Então, como é que eu penso? O Estado, um papel do Estado no cuidado. A gente tem o artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir absoluta prioridade aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, incluindo a vida, a saúde, a educação, disposto a protegê-los de negligência, violência e exploração. Em nenhum momento está escrito assim, estabelece que é dever do pai e da mãe. Não está escrito, né, gente? Essa Constituição já é velha. Então, desde muito tempo, a gente sabe que cuidar de uma criança não é responsabilidade só do pai e da mãe. Não deveria ser. Não deveria ser só do Estado. Ela também é de responsabilidade da sociedade civil. Essa é a Leila. Vocês conhecem a Leila? Leilinha, presidenta do Palmeiras, que recentemente fez essa ação junto com a Secretaria de Segurança Pública, em que os devedores de pensão não entram no estádio, através do reconhecimento facial. Não é uma maravilhosa? Olha, tinha que ser... né? É isso, família. E não tem nada a ver com pensar, é populismo, é ano de eleição. Não, ela é presidenta do Palmeiras, né? Assim, não estamos nem falando de quem protocolou o projeto de lei, nada disso. Ela é presidenta do Palmeiras que decide fazer isso, que é, menino não tem dinheiro para pagar a pensão, como é que ele conseguiu dinheiro para entrar no estádio? Não, acho que não está podendo assistir jogo, não. E aí ela faz essa história e já tem 35 pessoas presas. Vocês acreditam? Inacreditável. Porque não tinha dinheiro, né? Incrível. E, assim, parece uma ação pequena, mas eu queria lembrar vocês que na Vale Tudo, vocês assistiram Vale Tudo, o remake? Vocês não assistiram o remake de Vale Tudo? Onde vocês estavam? No remake de Vale Tudo, tinha a Lucimar. E a Lucimar tinha um filho de 8 anos, que nunca recebeu pensão de nada. E a Lucimar ralava para sustentar o menino, Jorginho. E o Vasco não pagava pensão. E aí, um dia, ela está conversando com a Daniela, que é a estagiária de Direito, e a Daniela fala, você pode pedir pensão. Aí ela, meu Deus, será? Nananã, execução de alimentos, pode ser preso. Cara, é seu direito. No dia que este capítulo foi ao ar, família, sabe o que aconteceu? Explodiu de acesso no site da Defensoria de mulheres pedindo pensão. Então, na hora que a Leila faz uma ação dessa, ela tem uma representatividade muito grande. Em outros países, a gente já tem outras estratégias para garantir não a prisão do cara que está devendo, mas garantir o pagamento do valor devido, que é retirada em folha, então é descontado direto do salário. Tem órgãos que vão atrás disso, ou seja, não fica também só a cargo da mulher resolver o problema que não foi ela que criou, porque vocês que são do direito aqui, vocês sabem que contratar um advogado ou conseguir na defensoria para que isso aconteça é um trabalhão, certo? Então, na hora que o Estado se coloca e diz, espera aí, esse problema também é nosso, porque cuidar dessa criança também é importante para mim, porque se eu não tiver este futuro da nação bem cuidado, não tenho nação. Então, é isso também é minha responsabilidade. E aí a Leila, enquanto sociedade civil, vai lá e fala, espera aí, se eu tenho o poder canetal, eu vou usar o meu poder aqui da minha caneta e vou fazer o que eu posso. E... para não fugir da psicanálise, né, a gente pode pensar que não existe bebê, criança, adolescente sozinho. Não existe ninguém sozinho, na verdade. Né? A gente está sempre em relação. E eu acho que a gente podia se perguntar como é que foi possível que o múltiplo cuidado necessário para sustentar a vida de uma criança tenha sido concentrado em uma única pessoa. Aquela pessoa que, eventualmente, a gente diz ou escuta dizer que é naturalmente cuidadora,
Não tem nada no meu DNA que diga que eu sou cuidadora. Eu fui forjada socialmente para isso. Foi cultural e historicamente construída para isso. Né? A pessoa que tem as obrigações legais em relação a essa criança. Como é que a gente imaginou que uma pessoa só daria conta? Teve uma época que eu era muito chamada para conversar sobre rede de apoio, e o papo sobre rede de apoio foi me incomodando, porque ele começou a ser muito sobre você conseguir, você sozinha, mãe, fazer a sua rede para cuidar do seu filho. Rede de apoio não é isso, gente. Rede de apoio é creche pública. Rede de apoio é creche pública com horário estendido. Rede de apoio é saúde de qualidade para todas as crianças. Rede de apoio é muito mais do que a vovó, que, inclusive, é outra mulher explorada. E é muito engraçado, eu vejo entre as amigas, eu mesma, na minha primeira maternidade, muito magoada, que minha mãe queria viver a vida e não ficar cuidando dos meus filhos. E você se dá conta que, né, é isso. Eu estou reproduzindo o machismo, que é tecnologia do patriarcado, na hora que eu estou falando isso. Não, minha mãe não tem obrigação de cuidar dos meus filhos, nenhuma. Né? Isso não é sobre uma outra mulher que vai fazer esse serviço. Assim como pensar a divisão doméstica não é sobre eu ter alguém, sobretudo uma mulher negra, cuidando da minha casa. Que hoje em dia o trabalho doméstico é dividido nas famílias de classe mais alta entre o homem, a mulher e a babá e a funcionária, que é a empregada doméstica. É isso. Isso não é divisão de tarefa doméstica. Né? Muitos casamentos só se sustentam porque existe essa figura dentro dessas casas, gente. E a cada 100 famílias, cada 100 casas brasileiras, a gente tem 52 chefiados por mulheres. Então, a gente tem mulheres muito sozinhas cuidando de crianças. E essas mulheres muito sozinhas, além de tudo, a gente tem crianças que não têm nem o nome do pai na certidão de nascimento, e não porque é filho de 2 mulheres ou porque é uma produção independente. Aqui a gente está falando da realidade brasileira. Né? A gente tem mais de 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Quais que são os efeitos disso? Qual que é o efeito necessário? O que é o efeito sobre o corpo de alguém de ter que cuidar sozinho de uma pessoa? Essa é uma tirinha de uma artista que chama Mãe Solo, que era muito famoso na época ali em 2013, 2012. E aqui ela está escrito assim: eu estou sempre tentando te dar o meu melhor. Mas quando eu estou cansada, estressada ou com raiva, o meu melhor fica esquisitão. Que é a exaustão provoca, no Brasil, não só no Brasil, mas a exaustão vai provocar sintomas de adoecimento físico e mental. Né? A gente já tem, no Brasil, 7 em cada 10 mulheres apresentando sinais graves de esgotamento. A gente já fala em burnout materno. A gente tem... E por que a gente fala em burnout materno? Porque essa é uma tarefa tão exigente quanto as tarefas que a gente faz nos nossos trabalhos remunerados. O burnout é justamente um quadro de quando você está sendo muito exigido, tem interações humanas muito intensas e expectativas muito altas sobre o seu trabalho. Qualquer semelhança com a maternidade não é mera coincidência. Né? E este quadro não vai levar só a uma sobrecarga, mas vai nos colocar numa situação de vulnerabilidade. E essa situação de vulnerabilidade vai perpassar desde a família de origem. Quantas histórias que a gente recebe que crianças que vão para adoção, porque temos mulheres muito sozinhas no cuidado dessas crianças, e vai perpassar a família adotiva, porque a gente vive numa sociedade que segue dizendo que o cuidado tem que ser centrado numa mulher, que segue perpetuando esta fala. Quando o Bowlby foi lá e falou da teoria do apego, em nenhum momento ele disse que a cuidadora é uma mulher. Essa criança tem que ser cuidada. Ponto. Quem inventou que tem que ser cuidada por uma mulher foi a gente. Tudo bem que a psicanálise fez muita bobagem, falou muita bobagem, deu muita consistência para um discurso machista, misógino. Eu tenho consciência disso. Mas só para a gente relembrar que ninguém disse essa criança tem que ser cuidada. Assim como a licença, se a gente for pensar ali na licença para o cuidado dessa criança na hora que ela chega, ela é uma licença parental, ela é uma licença para aquela pessoa que vai ficar no cuidado. Se numa família, que seja uma família padrão, de papai e mamãe, mamãe é a principal provedora da casa e papai pode ficar em casa na licença, papai ficará. Por que não?
Certo? Cada família vai fazer a sua equação. A gente não tem nada a ver com isso. Né? A gente precisa, para trabalhar no campo das infâncias, para trabalhar no campo, no campo das famílias, a gente precisa, primeiramente, desconstruir os nossos preconceitos em relação ao que é uma família e o que é o papel de uma mulher e o que é o papel de um homem. Senão, a gente vai perpetuar relações e a gente vai produzir violências nesse campo. A gente tem as mulheres numa situação de muito mais pobreza do que os homens e sobrecarregadas. Vocês já viram essa cena? Ela está procurando uma babá para ficar com os filhos dela, porque ela tem uma entrevista de emprego. Quando ela diz quantos são, a babá desliga. Tu. O marido chega do trabalho exausto. Ela quer contar que ela tem uma entrevista, tal. Ela vai cantar, né? Norman, I know it's short notice, but I could really use some help with the kids tomorrow because, well, you are not going to believe what I did today. Norman? É, já tá. Ela tava tentando pedir para ele ficar com as crianças. Rehearsals begin first thing tomorrow morning. O ensaio começa amanhã, de manhã cedo. Good morning, everybody. Now I want you all dressed before breakfast. Rosita, have you seen my car keys? Don't forget, your keys are in your coat pocket. Já sabe que ele não vai saber onde está a chave. Bye, Norman. Time for school. Bye, Nikki. Bye, Carrie. Bye, Carla. Bye, Dale. Bye, Lori. Bye, Mickey. Bye, Mo. Bye, Nelson. Bye, Hannah. Bye, Tess. Bye, Kelly. Bye, George. Bye, Andy. Bye, Freddie. Bye, Casper. Suave, tranquilo, né, gente? Suave, tranquilo, sair de casa, muito fácil. Boa parte das mães espanholas dizem que tem uma lista infinita de tarefas que vão com ela na cabeça para o trabalho. E, sei lá, 87% dessas mães se consideram as principais responsáveis para que tudo flua dentro de casa. Quase 70% reconhecem que os parceiros colaboram, mas que é preciso pedir. Ah, mas precisa pedir. Então. E quando a gente pensa no grupo de WhatsApp da escola, quem tem filho está no grupo de WhatsApp da escola? O grupo de WhatsApp é o grupo das famílias ou é o grupo das mães? Não vou nem dar o dado estatístico, que você não precisa, né? 80% das mães contam que estão exaustas de equilibrar a tarefa de cuidar, trabalhar, e os pais, entre os homens, isso cai para menos de 50%. As mães de crianças com deficiência e dentro das neurodivergências são infinitamente mais impactadas, inclusive muitas ficam sozinhas, né? Tem um abandono paterno muito grande quando a gente está falando de deficiência e neurodivergência. E aí é isso que a Vera discute no Manifesto Antimaternalista, né? Ela vai discutir que o maternalismo ele é esse termo que vai dizer que a gente tem que conciliar o trabalho e a maternidade, que conciliar trabalho e maternidade virou uma tarefa impossível, uma vez que a gente está nessa ideia de que a gente precisa entregar em todas as frentes, né? E entregar sozinha. E que, quando a gente começa a discutir o maternalismo, a gente está discutindo essa questão de quanto a gente está colocada numa posição de vulnerabilidade. E nessa posição de vulnerabilidade, a gente precisa entender que a entrada, quando a gente fala de corresponsabilidade, a gente usa esse termo porque, quando a gente fala de ajuda é facultativo. Corresponsabilidade é uma obrigação.
Corresponsabilidade não é sobre eu querer ou não. E aí essa corresponsabilidade, quando a gente olha para ela pensando que cabe à sociedade sustentar esta criança, esta família, essas pessoas, sustentar, que eu estou falando, sustentar através do cuidado, a gente entende que é impossível que isso seja feito por uma pessoa só. Até porque, né, gente, é isso. O HD da mãe está lotado, o HD do pai participativo está mais ou menos cheio ali, e o do Estado e da sociedade civil está longe de chegar nem na metade. Então, tem muita coisa para ser feito para que a gente possa prevenir os adoecimentos físicos e mentais das mulheres, mas, mais do que isso, que a gente possa prevenir, inclusive, rupturas. E rupturas que estão tanto no campo das famílias de origem, como no campo das famílias adotivas. Rupturas nos relacionamentos. Quantos relacionamentos vocês escutam dos casais que se separam no primeiro ano pós-adoção? Só eu? Na minha clínica que escuto? Não? Então, tá bom, obrigada. Né? O puerpério é uma fase super difícil, seja ele de uma gestação biológica ou de a chegada de uma criança via adoção. Você tem essa prevenção de rupturas, tem a prevenção de ruptura da família de origem. Então, pensar a corresponsabilidade vai exigir que a gente olhe para que tem saída, né? Não é para a gente sair daqui deprimido. Tem saída, mas essa saída precisa ser uma saída coletiva. E nessa saída coletiva, a gente vai precisar olhar para coisas grandes, que não é só sobre convocar o meu parceiro a estar a participar do cuidado, se entender como responsável daquela criança e daquela família, mas pensar que a gente vai ter que lutar por garantias maiores, como a ampliação da licença paternidade, por exemplo, criação de uma licença adaptação. Todo mundo que já passou aqui por uma adaptação durante o período de adoção sabe a encrenca que é conseguir esse tempo no trabalho. Muitas pessoas são demitidas durante a adaptação ou precisam rever o seu contrato com o trabalho. A gente que é profissional autônomo fica esse tempo sem atender. Muitos de nós não temos garantias, né? Então, a gente vai precisar de leis. A gente vai precisar de creche pública, saúde, cuidado público para todas as pessoas, com vagas e com garantia e com qualidade. A gente precisa de tempo livre. A aprovação do fim da escala 6x1 tem tudo a ver com a gente pensar em corresponsabilidade do cuidado, porque, afinal de contas, quem está cuidando da casa no outro turno ainda é uma mulher. Na hora que eu tenho mais dias, inclusive, para desfrutar dessa existência que eu tenho a minha e com a minha criança, porque senão eu estou só exausta, executando tarefa. Aí eu não estou exatamente fazendo como no hospitalismo, mas eu estou quase, porque eu não consigo nem conseguir ter prazer naquilo que eu estou vivendo. Eu quis trazer essa cena. Essa é uma cena do The Pitt, que é uma série que eu amo, que não tem nada a ver com parentalidade na primeira infância ou na segunda infância, mas tem a ver com a questão do cuidado, porque ela chega no hospital, The Pitt é um hospital, é uma série médica, ela chega no hospital com a mãe, que é essa senhorinha, a Ginger, a Rita chega com a Ginger, e a Rita é a única cuidadora da Ginger, que é uma senhora com esquizofrenia, e ela está exausta. E ela é acolhida pela Mel, que é uma médica que é também a única cuidadora da irmã, que é uma mulher autista adulta, autista, sei lá, um nível 2 de suporte ali. E a Rita está muito esgotada, e ela fala para a Rita, ela fala para a Rita que entende o esgotamento, e a Rita vai tomar um café e não volta. E demora muito para voltar. E a Mel fica achando que ela não vai voltar, e isso começa a ser uma conversa sobre muitos cuidadores que estão exaustos de cuidar dos seus familiares, que chegam com os familiares no hospital e deixam eles lá e não voltam mais. E aí, acho que é para a gente relembrar que um dia a gente também vai precisar ser cuidado. A questão do cuidado, ela é uma pauta de política pública. Né? Na hora que a gente olha para o cuidado, a gente não está olhando só para as infâncias, a gente está olhando sobre essa corresponsabilidade no cuidado das pessoas da sociedade, não só das crianças. E quando a gente implica todos os atores, a gente está implicando em função dessa ideia de que a gente existe a partir desses determinantes sociais em saúde, desses determinantes que vão dizer se eu tenho saúde e doença, se eu estou sendo bem cuidado ou não, né?
Então, o que vai proteger os vínculos? Garantias sociais, tempo, leis, políticas públicas, políticas de cuidado. E aí eu acho que a gente, para eu ir encerrando, eu acho que a gente podia ficar com algumas perguntas em relação a isso, né? Como é que a gente olha para a corresponsabilidade, para as questões de gênero, a partir dessas perguntas? O judiciário está disposto a rever a sua visão de família? Essa família nuclear, a família que é a única responsável pelo cuidado, está disposto a olhar para as maternidades, para olhar para os efeitos patriarcais nas rupturas dessas famílias? Está disposto a se repensar? A gente está disposto, o nosso apoio está disposto a olhar para o nosso apoio aos adotantes, às crianças, às famílias de origem, a nossa visão de família ainda centraliza o trabalho do cuidado na figura de uma mãe, dessa mãe patriarcal, ou de uma família? Quando saiu o boom do seriado Adoção, o que a gente mais ouviu foi sobre a mãe e o pai. Aos comentários sobre esse seriado. Como que a mãe não viu, como que o pai não viu, ninguém, em nenhum momento a gente teve um quinto episódio, eram 4 episódios, né, um quinto episódio falando sobre a responsabilidade das plataformas, que é o tema da mesa na sequência. Né? Então, voltou-se para a família, a responsabilidade sobre esse menino ter feito o que ele fez, voltou a ser um problema daquela família. Quando ele volta para ser daquela família, a gente perdeu a corresponsabilidade. A gente voltou a dizer que é do indivíduo. Os nossos grupos de apoio estão dispostos, já falam sobre um formato de família que não seja patriarcal? Estão dispostos a discutir patriarcado? Tem um dia lá que vocês montam um grupo, a roda de vocês, que vocês vão discutir sobrecarga no cuidado, divisão de tarefas em casa, quem vai tirar a licença? Vocês vão ter esse dia para discutir? Ou a gente ainda está entendendo que a gente vai ter uma mãezinha? Estou sendo provocativa, tá, gente? Eu não estou brigando com ninguém, tá bom? E a ideia é que a gente possa discutir gênero a partir dessa perspectiva de poder e dominação, que a gente possa coreografar o impossível, como o fim da escala 6x1, que a gente imaginou que era impossível e aconteceu, e que a gente possa discutir a economia do cuidado como uma parte fundamental de sustentabilidade, de projeto de futuro. E aí que a gente entenda que construir essa ética do cuidado e da cooperação só é possível quando eu olho para todas essas outras coisas. A gente está inserido aqui no meio, mas eu tenho o estilo de vida, as redes sociais, a habitação, o serviço social, água, esgoto, emprego, trabalho, educação, condições socioeconômicas, culturais, tudo isso vai determinar como eu estou vivendo os meus vínculos, como eu estou vivendo a minha vida. Eu preciso olhar para eles. Não dá para eu discutir adoção se eu não discutir direitos humanos, se eu não discutir garantias básicas de sobrevivência. E o pertencimento, que é o tema do encontro da gente dessa vez, o pertencimento não é resultado de um vínculo individual. Ele é resultado de uma construção e de uma responsabilidade coletiva. Ele vai se fazer no micro, no miudinho ali da sua casa, das suas pessoas, mas ele é resultado de uma construção coletiva. Ele é responsabilidade de uma construção coletiva. É isso, gente. Obrigada. Ainda deixei 1 minuto. Muito bom, muito bom. Fê, não tem como não pensar a partir da tua fala e fazer essa conexão. Ontem estávamos, né, professora Carla, discutindo o papel da mulher nas políticas públicas. Estávamos falando sobre acolhimento institucional, né, as medidas de acolhimento, e foi o tema de ontem, né, na discussão na aula do doutorado, por coincidência, acolhimento e adoção. E estávamos falando, e eu atuo há muitos anos, né, também sou assistente social, então mais de 15 anos atuando, e 10 deles atuei como coordenador de serviço de acolhimento, né, e depois implantação do serviço de família acolhedora, e a gente, na prática, percebe o quanto a mulher sobrecarregada e cobrada tem esse aspecto ainda do lar, isso tudo que você trouxe, né, na tua fala, que brilhante, parabéns por isso.
Mas os profissionais, enquanto a gente também, enquanto profissional de ponta, a gente acaba reproduzindo esse papel de cobrança o tempo inteiro, que a mulher tem que dar conta, que a mãe tem que dar conta, que a mãe tem que transformar, né, a realidade, buscar meios para ter o filho de volta. E eu senti muito essa cobrança, a gente sente muito a cobrança das políticas públicas sobre a mãe, o papel da mãe. E a gente vê poucos pais participando desse processo. Seja no atendimento, por exemplo, no PAEF, nos CAPs, ou a ida no acolhimento quando a criança está acolhida. Eu acho que isso também serve, e aquele dado que você coloca do papel do poder público e da sociedade civil, que está muito aquém, né? Nós estamos ainda muito distantes de trazer uma discussão mais, com mais afinco sobre o papel do Estado e o papel da sociedade civil como um todo, nesse processo do cuidado e da corresponsabilidade. Eu acho que essa é uma palavra-chave e que tem a ver necessariamente com a próxima palestra, né? E aí já é esse link quando a gente fala ali sobre prevenção de afastamentos evitáveis, a convivência familiar como política pública de cuidado, né? E para falar desse tema, eu tenho a grande honra de estar aqui do meu lado a professora Carla Rosane Bressan, que, por coincidência boa, é minha orientadora, foi do mestrado e é do doutorado. Né? Então, eu fico muito feliz por isso. Do currículo, né? Um extenso currículo, mas aqui resumindo brevemente. É doutora em Serviço Social pela Universidade Católica de São Paulo e em Science na Universidade Pierre Mendes, da França, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Serviço Social pela Fundação Educacional do Alto do Vale do Rio do Peixe e licenciada em Ciência Primeiro Grau pela Universidade do Planalto Catarinense. Professora do Departamento de Serviço Social, nos cursos de graduação e pós-graduação, aqui na UFSC, colaboradora da Organização Mundial na Educação Pré-Escolar, coordenadora do Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família, também na UFSC, que é um projeto, né, é um núcleo financiado pela inscrito no CNPq, e tem experiência nas áreas de educação e serviço social, com ênfase em direitos sociais, políticas sociais e direitos da infância e adolescência. É o nome, né, a professora Carla, um dos grandes nomes aqui no Estado, que discute a política da infância já há muitos anos, e agora eu passo a palavra para ela. Vamos lá. Vamos ver se... Você pegou o passador? Vamos ver se eu vou me acertar agora. Oi? Tá. Bem, olá, boa tarde a todos, todas, todes. Fiquei muito feliz em saber que tem muita gente de fora, né? Acho que isso é muito bom, pessoal de Minas, pessoal de outros estados, e parabenizar o evento, a coordenação, pela discussão, né? Eu acho que a temática do evento é uma temática super pertinente. E que a gente sempre tem também algumas questões a serem colocadas, né? Eu ia dizer, parte das questões que eu vou falar, eu acredito que muito vai, vamos dizer assim, deixa eu ver se dá certo aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui. Ainda eles não acharam. Será? Hã? Pode passar. Aqui. Isso. Deixa eu ver. Então, a discussão que eu vou fazer, vocês vão perceber que muita coisa até vai ter relação com o que a Fê falou antes, né? Por exemplo, um detalhe... Uma das questões que mais acontece, né, e eu vou focar nessa questão dos acolhimentos que seriam evitáveis, né,
a grande maioria dos estudos e da nossa experiência, do nosso trabalho, dois grandes eixos justificam os acolhimentos que a gente faz hoje. E que são coisas que nós precisamos pensar melhor. Um deles é justamente as condições financeiras, as condições de vida das famílias, e vai aparecer mais ali à frente, né? Então, a grande maioria são crianças de famílias pobres, famílias com baixas condições de vida. Um dos maiores indicativos de acolhimento familiar eu já digo que eu detesto esse termo, então eu chamo de famigerada, abre aspas, negligência familiar. E a negligência, normalmente, é a mulher que é negligente. Os próprios índices mostram. Então, se a criança vai suja para a escola, se a criança tem os cadernos sujos, se a criança está mal vestida, que mãe é essa? E a mulher é que é negligente, e na grande maioria dos estudos mostram isso. Então, para ver que a gente tem questões que elas se entrelaçam, sim. Elas se entrelaçam e a gente precisa trabalhar com esses elementos. Então, eu vou focar aqui justamente que essa política de cuidado, essa ideia de cuidado, vamos dizer assim, eu vou propor que a gente pense ela até alguns passos mais atrás. Pensar naqueles afastamentos que nem deveriam estar acontecendo. Que se tivesse acontecendo algum tipo de política pública voltada ao cuidado familiar, daria conta de a gente resolver, vamos dizer assim, assumir uma postura de garantia de direitos, do caráter da proteção integral, que a gente vem discutindo isso há em torno de 35 anos, a partir do Estatuto, e a corresponsabilidade. A corresponsabilidade entre família, Estado, sociedade civil e assim por diante. Então, eu vou começar com uma questão. Se a gente vai falar dos afastamentos evitáveis, seria assim, qual é a criança que nem deveria estar sendo acolhida? Para nem poder, porque não existe, porque não deve, porque não está previsto o caminho dela para a adoção. E que a gente está fazendo com que essa criança viva situações que ela nem deveria estar vivenciando. E aí a gente já começa em significativas formas de violência com essa criança, com essa família, com N situações. Então, eu vou começar com dados bem básicos. Aqui eu peguei o dado mais recente que a gente tinha. Então, coloquei aqui. Quem são as crianças e adolescentes que são majoritariamente afastados da convivência da sua família de origem? A gente tem que começar a perguntar isso. Porque o número de crianças, nós temos um número altíssimo de crianças afastadas da sua família de origem. Os dados nacionais, eles são alarmantes. Eles não são dados muito simples, não. Então, aqui eu peguei os dados do último relatório das fiscalizações do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi lançado no finalzinho desse ano, onde a gente tem total de crianças e adolescentes acolhidos, 35.501. Acolhidos institucionalmente, 33.157 mil crianças. Acolhimento familiar, 2.344, Embora a gente tenha essa modalidade hoje, ela é muito pequena ainda, ela é pouco representativa no Brasil. A gente tem experiências diferentes nos estados, mas quando a gente coloca o dado nacional, ele é pouco representativo. A permanência prolongada,
A gente tem essa questão, que é uma questão seríssima. O histórico nosso é de permanência prolongada em processos de institucionalização. Crianças que, embora a gente já tenha legislação, a gente tenha orientação, mas nós sabemos muito bem que tem crianças que podem ser acolhidas em torno de 10 anos e estão chegando até os 16, 17 anos numa instituição de acolhimento, né? A gente tem relatos e relatos disso. E aí a gente vem fazendo algumas questões que também não é mais possível na legislação, mas tem ainda se mantido como prática. Separação de irmãos no sistema de acolhimento institucional, 36,8% dos casos. Separação de irmãos em família acolhedora, 28,5% dos casos. Lá dos 35 mil. Privação do direito à educação, que todo mundo acha que está resolvido, que é um direito básico e que nós não temos problemas. Isso são dados nacionais do Ministério Público. Fiscalização do final do ano passado. Não é dado de 10 anos atrás. Serviços institucionais com registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O número é vergonhoso. É vergonhoso, né? Por quê? Porque, na verdade, eu coloco esses dados para dizer assim, ó, que sistema, que política de atenção a gente está conseguindo desenhar para a infância e adolescência no Brasil, que estejam nessas situações, né? Nesse caminho do acolhimento e da atenção. E imaginem que, dentro dessas 35.501 crianças acolhidas, nós temos 35 mil famílias. Eu até tenho um grupo de irmãos, pode diminuir um pouquinho aí, mas olha o número de famílias que eu tenho envolvidas nessa situação. Então, é impossível a gente pensar que esse número muito grande, ele seja um número de que realmente todas essas crianças precisam estar acolhidas. Tem alguma coisa errada nesses números. Quer dizer, este número nos indica que estamos fazendo algumas coisas questionáveis. Algumas coisas que precisam ser repensadas. Né? Enquanto atuação na área, seja na área da política pública, na área da gestão, na área da legislação, na área da atuação, na atenção e assim por diante. Então, desafios identificados. Os principais aqui, depois eu vou pegar outros ainda. O caráter, que, assim, vamos dizer assim, isso flagrantemente já fere com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, historicamente, a gente vem discutindo essas questões. Caráter provisório do desrespeitado. Né? Então, se a gente for buscar os dados sobre o tempo de permanência das crianças nas instituições de acolhimento, ele é altíssimo. Poucas crianças se mantêm naquilo que a legislação prevê. E ainda, se a gente for fazer um perfil de quem são essas crianças que passam esse tempo, vamos dizer assim, mais tempo acolhida, ou os acolhidos, a gente tem muitos dados sobre isso. Esse perfil, ele tem recorte, ele tem endereço, ele tem CEP, ele tem cor, ele tem classe social, ele tem desenho de quem são esses sujeitos. Então, as estatísticas mostram que a maioria das crianças que estão, e adolescentes que estão acolhidos hoje por longo tempo, normalmente são meninos, negros,
crianças que tenham algum tipo de deficiência, algum tipo de doença pré-existente, né? Então, a gente tem um desenho que é exatamente aquela criança que a maioria dos candidatos à adoção não querem. Porque a gente também tem o perfil do adotante brasileiro. E o perfil do adotante brasileiro é um perfil bem complicadinho. Porque o adotante brasileiro, classicamente, não quer essas crianças. Normalmente, a gente tem o sonho da bonequinha Barbie. Menina, branca, bonita. Nos meses iniciais, eu estou dizendo perfil estudo geral. Claro que existem exceções, situações diferenciadas. Então, vejam, essas crianças, elas vão permanecer muito tempo no acolhimento, porque esses interesses e essas lógicas não fecham. Então, a gente tem um desrespeito a essa questão, a falha na prevenção dos vínculos maternos, quer dizer, esse índice de separação das crianças de suas famílias também começa já a vamos dizer assim, a fragilizar ainda mais o vínculo materno. O vínculo da família, o vínculo com os pais, o vínculo com os irmãos, que muitas vezes também são separados, e assim por diante. E irregularidades administrativas, né? Nem vou perder muito tempo nisso, nessa questão do baixo número de instituições que têm o registro nos conselhos municipais de direito. Isso é importante? É muito importante, porque é onde a instituição também recebe um regramento de como atuar com essas crianças, né? Bom, seguindo, o que leva a esse número de crianças e adolescentes serem acolhidos, que é por onde eu gostaria de começar. Ou quais são os determinantes que levam ao afastamento de crianças e adolescentes de sua família de origem? Eu trouxe aqui as 4 questões que são mais clássicas. O que a gente tem como sendo referência é que o grande motivador do afastamento, como dizer, as pesquisas indicam que raramente um único motivo isolado justifica a medida de acolhimento. Geralmente trata-se de uma gama de fatores interligados que evidenciam a vulnerabilidade da família. Entre eles, esses aqui são os fatores que mais se repetem, que é a questão do uso abusivo de álcool e droga, né, dos pai e mãe, ou pai ou mãe, quer dizer, na família, né, o que presente em até 90,2% dos casos estudados. É um dos fatores de maior incidência. O segundo, como eu disse, é o caso da negligência. Então, leva-se aí como referência a atuação dos responsáveis com as crianças. E, como eu já dizia antes, é muito comum essa classificação da negligência ficar sob a ideia de que é papel da mulher cuidar da saúde, da higiene, da alimentação, quer dizer, os cuidados básicos que a responsabilidade é atribuída a esse sujeito, e que, normalmente, isso mostra como sendo a falha que se tem na família. Violência doméstica, sim, os abusos físicos, sexuais, psicológicos, e pobreza e vulnerabilidade socioeconômica. Embora, né, a gente, desde a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vem fazendo essa discussão,
Esse foi um marco de tentativa de ruptura com a prática que a gente tinha, aonde anteriormente a própria legislação vigente indicava a possibilidade do acolhimento, e isso o Estatuto retirou essa possibilidade, embora hoje a gente não tenha mais essa previsão legal, mas acaba ainda sendo justificada como motivos de acolhimento, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, frente a esse cenário, organizei um cenário bastante rápido. Como é que a gente começa a pensar essas questões, né? Da onde vêm muitos desses elementos que a gente tem? Então, a gente tem uma das grandes questões que nós temos aqui no Brasil é a longa cultura da institucionalização. A ideia é que, institucionalizando, acolhendo, está resolvido. Só vai acontecer coisa boa. Né? Está resolvido o problema, entre aspas, da criança. Então, aqui, eu pontuei algumas questões que a gente até depois pode discutir. A institucionalização, historicamente, no Brasil, foi usada para quem trabalha na área, busca, conhece a história de atenção à criança e adolescente no Brasil. A gente sabe muito bem que o processo de institucionalização sempre foi utilizado como uma forma de controle da pobreza. Controle das famílias pobres e da população pobre. Tudo aquilo que incomodava, que era considerado problema, na rua, na cidade, na lógica de vida social, uma das alternativas para as famílias pobres era retirar a criança dessas famílias e vamos dizer, institucionalizar. Então, a gente tem esse elemento muito forte ainda. Outra questão é o que a Fê falava antes da questão, assim, essa família tem estrutura, a política de cuidado, como é que está funcionando? Né? E que não é só a mulher, nem só o pai e a mãe, mas esses diferentes sujeitos que... Então, a gente coloca a falha nas políticas públicas, o acolhimento pode ser considerado desnecessário quando a situação de risco ocorre exclusivamente do contexto social e econômico. Então, parte daquelas questões, por exemplo, a questão que a gente fala do uso de álcool e droga. Nós sabemos muito bem que essas famílias precisam de uma atenção específica. Precisam ter acesso a serviços de atenção de saúde. Esse pai, essa mãe, esses sujeitos que... Quer dizer, se a criança está numa situação que é vulnerável, não necessariamente seja por uma condição da criança em si, e nem da culpabilização dessa família. Nós temos questões que a família está colocada em função do seu contexto social e econômico. E aí, sim, o papel é dela, ela está lá assim porque ela quer, ou porque ela não foi eficiente de ser uma boa família. Então, na verdade, tem questões que são estruturais, e que, se eu pensar de uma forma preventiva, se eu pensar antes, a gente evitaria, sim, muitos acolhimentos. Né? A judicialização de questões sociais, conflitos que deveriam ser resolvidos com suporte econômico, acabam no sistema de justiça, resultando em destituição do poder familiar em função de recursos materiais e assim por diante. A gente está vivendo, sim, um processo de judicialização da vida privada significativo. E aí a gente vai levando esses processos nesse caminho.
A distorção do princípio da excepcionalidade, isso daqui não precisa nem falar muito também. Minimamente, quem conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente sabe que um dos princípios do acolhimento institucional é a excepcionalidade, só que ela deixou de ser excepcional. Quando eu tenho 35 mil crianças acolhidas, isso não tem nada de excepcional. Excepcional é o que a gente está fazendo, né, com essa família e com essas crianças. Então, nem precisa a gente explicar muito. E o impacto negativo, quer dizer, o afastamento desnecessário das famílias, dos sujeitos, daquele núcleo de vida, né, onde os sujeitos têm direito à convivência familiar e comunitária, algo que a gente vem discutindo há mais ou menos uns 30 anos, né, como direito de crianças, adolescentes e suas famílias. Então, o que é essa convivência familiar e comunitária? Como que a gente concretiza essa possibilidade quando a primeira alternativa é acolher? Ir para outro caminho, começar a fazer outro caminho. Né? Deixa eu ver aqui. Ops. Ele tem umas... Moço, passe, faz favor. Fica mais fácil. Isso. Estratégias preventivas e políticas públicas intersetoriais. Então, assim, isso tudo que eu estou colocando é justamente para a gente pensar isso. O que a gente faz com esses acolhimentos que seriam evitáveis, né? Como eu brinco com os alunos e digo, bom, tá, e daí? A gente vai fazer o quê, então? Né? Não tem o que fazer? A gente senta, se encosta no muro e chora? Né? Que caminhos a gente tem? Eu costumo dizer que a gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa tentar achar caminhos mágicos. Não há necessidade. A gente tem algumas estratégias que são importantes e interessantes e que a gente poderia fortalecer. Aqui eu citei só 3 políticas sociais básicas, porque é as que eu entendo que, se elas estiverem bem articuladas, as demais a gente traz junto para trabalhar conosco, né? Mas a gente pode fazer o desenho de outras políticas também. Então, para garantir o direito à convivência familiar, é necessária uma articulação entre as áreas da assistência social, saúde e educação. No mínimo. Né? No mínimo. Quando eu estiver falando de direito à convivência familiar e comunitária. Né? Então, aqui, coloquei, a gente tem programas, a gente tem serviços na política de assistência social hoje, que, se houvesse um fortalecimento na atuação, esses serviços, eles atuariam de forma preventiva e como suporte a essas famílias. Né? Então, a gente tem hoje a política de assistência social, que ela tem a característica inicial de proteção social básica, e a gente tem que levar à risca o que significa proteção social básica. Proteção social básica é de caráter preventivo. A referência geral dela é o núcleo familiar, é atender a família nos seus locais de vivência, de convívio, de atuação. Então, se eu até coloquei ali, acho que todo mundo conhece, a gente tem minimamente 2 programas estratégicos, o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que, se eles fossem fortalecidos, se eles tivessem mais estrutura, porque hoje a gente tem os CRAS funcionando só com equipe mínima. A gente tem o PAEF, equipe mínima para atender 3.000 famílias.
Faz o quê? Como? Né? Quer dizer, não faz milagre. Tem serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que sequer tem alguma relação com o trabalho que o CRAS está fazendo, que é depósito de criança, que não tem proposta educativa, que não tem articulação com a família, que não tem articulação na forma de atenção. Então, como eu disse, a gente não precisa inventar, a gente precisa fazer análise, avaliação e melhorar. Onde precisa melhorar? Né? Então, na verdade, essas famílias, elas precisam de atenção. Tem necessidades que a família vai conseguir suprir se ela tiver suportada pelo papel das políticas sociais, que é papel do Estado, que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que quem é responsável pela criança? Estado, família e sociedade. Só que as políticas sociais que precisam atender as famílias, elas estão muito fragilizadas. Elas não fazem a atenção que precisa fazer. Daí é muito fácil a gente olhar e dizer, ó, precisa acolher porque essa família é negligente. Porque a culpa é da família, ou da mãe, ou às vezes a avó, ou os diferentes sujeitos que estiverem responsáveis pela criança. Da mesma forma, o SUS, tratamentos das diferentes formas de dependência, vocês viram lá, o maior índice de acolhimento são questões de uso de droga e álcool. Pense nos municípios ou nos lugares que vocês têm, como é que está desenhado o sistema de saúde no município para fazer esse serviço? Atender essas pessoas. Ou elas têm que ficar 6 meses para entrar na fila e depois começar a ser atendida daqui 8 meses. Um dependente químico. Daí fica mais fácil acolher. Porque se eu não levo esse pai e essa mãe para a atenção que tem que fazer, daí a gente vai lá na justificativa do conselho tutelar. A criança está exposta ao perigo. Sim, ela está exposta. Se o pai precisa ficar 8 meses para receber o atendimento, ela vai ficar 8 meses esperando. 8 meses exposta à situação de risco. Por isso que se torna mais fácil, tira dali. Tira dali, põe na instituição, está tudo resolvido. A gente não enxerga o problema. Acompanhamentos especializados, né, das diferentes formas de atenção, atenção a deficiências, transtornos mentais. A gente tem uma discussão, por exemplo, no município de Florianópolis. A atenção do CAPS-I em Florianópolis é insignificante para o número de crianças, por exemplo, que precisariam desse tipo de atenção. Tem município que sequer tem CAPS-I, sequer tem esse serviço. Então, tem questões que a gente precisa recolocar o lugar quando a gente vê esses números que a gente vê. Educação em tempo integral. Quer dizer, se nós conseguíssemos avançar naquilo que desde a metade dos anos 90 a gente vem lutando, desde a aprovação da LDB em 96, uma escola em período integral, com atenção qualificada para as crianças, nós teríamos condições, sim, de dar mais amparo para essas crianças e melhor amparar essas famílias, que precisam também, muitas vezes, se organizar de uma forma no sentido do trabalho, no sentido de ter as crianças num local seguro, que a escola ainda é considerada segura, digo ainda porque não está mais tão assim, né? Mas vamos dizer assim,
é uma das instâncias bem significativas, né? E o papel identificador, a escola é um dos primeiros espaços a detectar os sinais de violação de direitos e que, na escola, a gente conseguir fazer um desenho maior dessa famosa teia de proteção e de convívio que a criança vive. Claro que eu poderia aqui citar outras políticas também, emprego e renda, habitação. A gente pode aprofundar um conjunto de outras políticas, mas eu diria, se minimamente essas três estiverem mais fortalecidas, nós teríamos um caminho muito mais significativo de atenção. Vamos passar? Deixa eu ver se... Não é aqui, né? É lá. Proteger integralmente a criança e adolescente implica em investir na prevenção e no fortalecimento dos laços familiares e comunitários, né? Então, vocês têm como uma referência a questão da política do cuidado, a política da atenção, do compromisso com a criança. Eu não posso pensar em cuidado se eu não tiver como pano de fundo essa ideia da proteção integral. O que a gente entende por proteção integral? O que a gente vem trabalhando com esse conceito de proteção integral? E proteger significa o quê? Né? Porque a gente também tem um conceito meio de senso comum, que a ideia do proteger é colocar numa redoma, é cuidar para algumas coisas de mal aconteça. E, na verdade, essa é uma lógica muito restrita da ideia da proteção, né? A ideia da proteção é você zelar por aquilo que precisa acontecer e aquilo que é responsabilidade de todos. E que isso precisa se concretizar. Então, todos quem? De novo, o famoso tripé, né? A família, o Estado e a sociedade civil, sujeitos organizados, eu individualmente também sou sociedade, né? É esse conjunto que a gente tem. Parte-se do pressuposto que a proteção integral de crianças e adolescentes é indissolúvel da preservação e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A gente não pode falar de vínculo, fortalecimento de vínculo, sem pensar essa lógica da proteção. Senão é discurso bonito, né? A gente vai achar um discurso para colocar ali. Sendo este o pilar para o desenvolvimento saudável, como também para a garantia de seus direitos fundamentais. Porque, afinal de contas, eu acho que o maior compromisso que a gente tem, para quem trabalha, quem atua na área da infância e da adolescência, eu tenho isso como um parâmetro, é pensar assim, o meu maior compromisso, o pano de fundo, são os direitos fundamentais da criança e do adolescente, que, ao longo da história, a gente muito suou para discutir e trabalhar essa compreensão de responsabilidade da sociedade como um todo com estes sujeitos, né? Estes sujeitos no início do seu ciclo de vida. Assim, fechando, só faltou um. Assim, é fundamental desenvolver ações considerando a família como um núcleo central de proteção, onde o ambiente familiar é reconhecido como um lugar privilegiado para humanização, socialização e construção de identidade, relações afetivas estáveis e um clima afetivo favorável nos primeiros anos de vida são determinantes para o desenvolvimento físico e psicológico. O Estado deve deixar de ser um mero tutelador, né? E que substitui a família em situações de crise para se tornar um parceiro que auxilia a desenvolver as suas potencialidades.
né? Lembrando sempre que todo momento que a gente estiver falando de famílias, aqui, como a Fê disse, né, não é papai, mamãe, bonitinho, a da propaganda da margarina, é a gente, sim, compreender os diferentes arranjos familiares que se tem hoje, né? Então, quem são os sujeitos que estão convivendo, vivendo naquele núcleo familiar? E que ele está composto de diferentes formas, né? E não é de nossa competência julgar se é boa ou ruim, se eu gosto ou se eu não gosto, né? Não é papel da política. Em síntese, a plena efetivação do direito à convivência familiar e comunitária, né, depende do investimento do Estado em políticas estruturantes, protetivas, que proporcionem a manutenção da criança em seu ambiente familiar de origem ou extensa, que muitas delas têm essa alternativa, né? As intervenções devem ser pautadas no respeito à diversidade dos arranjos familiares e na compreensão de que a fragilidade familiar muitas vezes reflete a própria precariedade das políticas públicas. Então, aquela lógica da família negligente, a família que não faz isso, se a gente parar de culpar a família e olhar o contexto que ela está exposta, muitas vezes é exatamente isso que está acontecendo. A família, ela só está denunciando a fragilidade das nossas políticas, a situação da família, né? Então, proteger integralmente a criança implica, antes de tudo, investir no fortalecimento dos laços familiares, sim. Proteger a criança implica investir em políticas estruturantes das condições de vida de sua família, oferecendo possibilidades dignas para o exercício da responsabilidade parental. E eu diria assim, a gente caminhando nessa perspectiva, a minha perspectiva é ter cada vez menos crianças acolhidas, porque o caminho do acolhimento, ele não é a saída direta para a adoção. Esse é um problema muito sério. A grande maioria das crianças que são acolhidas, elas não vão ser adotadas. Não vão. E elas vão fazer a história de vida delas na instituição. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ok, muito obrigada. Vamos fechando. Só para encerrar, eu acho que tem algumas palavras importantes aqui, né? E uma delas, de fato, é a corresponsabilidade. E aí nós temos uma missão nesse aspecto, que é enquanto rede profissional de ponta, como é que a gente pode se implicar nesse processo também de se perceber como corresponsabilidade pelo atendimento à criança, pelo atendimento adequado às famílias, né? E não reproduzir esse processo de culpabilização da família pelo tudo e pelas condições, né, que elas muitas vezes apresentam e que aí, por essas razões, acabam gerando o acolhimento, principalmente, de crianças e adolescentes aí, em razão de, muitas vezes, fatores ligados à pobreza, né, ou às vulnerabilidades. Para a gente encerrar e logo em seguida para o café, acho que o Luciano também tem em seguida um recado para dar para vocês. Eu acho que é importante, antes de sairmos do café, ouvi-lo, principalmente a respeito dos livros. Tá? Então, ele tem um recado logo em seguida para passar para vocês. E eu só vou pedir, tanto a Fê quanto a professora Carla, que, para encerrar, uma mensagem final, a partir disso que a gente discutiu hoje, né, nesse painel, para a gente fazer as amarrações, e aí cada uma 3 minutinhos. Bom, eu fiquei com o final da fala da professora Carla, que eu acho que se a gente tivesse combinado não teria sido um fit tão bom assim, né? Fiquei muito feliz. Primeiro, quando você fala ali
sobre as famílias, a maioria das crianças que estão acolhidas não vão ser adotadas, que a gente não ouça isso e entenda que o caminho é acelerar as instituições, né? Que o caminho, portanto, é fortalecer as políticas públicas para o cuidado. Obrigada, gente. Então, que a gente pudesse trocar, sobretudo nós, psicólogos, assistentes sociais, que a gente possa trocar do nosso discurso as conversas sobre a mãe ou sobre a família desestruturada e que a gente possa substituir pelas políticas de cuidado desestruturadas. É isso. Não, é bem isso, Fernanda, porque, na verdade, são essas as questões, né? A gente tem que se questionar. Por que a gente está, historicamente, escolhendo esse caminho que parece ser considerado mais fácil? Né? Parece esse caminho do acolher. O acolher é para ser para as exceções. E a gente transformou isso, historicamente, na regra. E também é isso que eu chamei a atenção. Na verdade, bem isso que você diz, Fernanda. Outro termo que quem já foi aluno meu sabe que eu tenho pavor, e que a assistente social gosta muito de usar esse termo, é o termo da família desestruturada. Se ela está desestruturada, é porque tem uma estruturada. Ok, a estruturada tem o quê? Olha o que funciona na estruturada da tua lógica, para ver o que não está funcionando nessa outra. Porque, senão, a gente volta o dedo sempre para a família como sendo o problema. E a grande maioria das vezes, ela está com dificuldade de acesso, dificuldade de serviços, dificuldade de atenção. Ela está coisa que é aquela que a gente chama de estruturada, que a Fernanda falou no começo, normalmente, nessa lógica social de constituição da nossa sociedade, serão as famílias brancas, da elite, que sempre acessaram determinados serviços do Estado, com todas as condições. Aí elas viraram as estruturadas. As desestruturadas é porque, normalmente, pela lógica que nós temos de constituição do Estado, da sociedade, dos sujeitos, dos acessos, são as famílias negras, pobres, de periferia, que não acessaram a escola, não têm formação, vivem de subemprego. A maioria delas são mulheres, chefe de família, são as desestruturadas, na lógica de quem analisa assim. Ok? Muito obrigada. Obrigado, professora Carla. Obrigado, Fê. Enquanto eu entrego aqui os certificados e as lembrancinhas para elas, o Luciano vai passar um recado. Obrigado, gente. Bom, gente, estou vendo aqui o tema, né, balança, o tema é desestrutura, estrutura, né, e aí as pessoas ainda questionam o conceito de loucura, né? Enfim, eu particularmente, né, quero levar a Fê e a Carla lá para a minha cidade. Penso que cada um de vocês também tem essa vontade, mas a gente vai deixar essa vontade para o cafezinho. Nós temos um café esperando a gente lá embaixo. E aí, então, aproveite o intervalo para pedir autógrafo daquele jogador, quer dizer, do escritor, dos escritores que vão estar lá embaixo. Quem comprou livro
tem que pegar o seu livro ali no Clube 12, que é aqui no lado, e pegar o autógrafo com o escritor ali embaixo. Quem quiser comprar o livro ainda, os livros, né, é só acessar o site da Angad, o QR Code que já vão colocar aqui no painel, e ainda tem chance de comprar o livro. Ok? Cafezinho, quentinho, enquanto eles vão amenizar o ar-condicionado aqui, porque gelou, né? Eu senti também. Então, enquanto a gente ameniza o ar-condicionado, bom café, nos retornamos daqui a pouquinho, em 20 minutinhos.